aprisionado por drogas, seja qual a cadeia espiritual. Para um pai, para uma mãe, é uma dor terrível. Percebamos que esta mulher, ela vai procurar Jesus, porque a tua filha não está doente. A tua filha tem um espírito imundo que entrava naquela menina, que tinha acesso naquela menina. Perceba que o diabo não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe língua para escravizar alguém. A Bíblia não diz quantos anos tinha essa menina, quantos anos tinha esta criança, mas a Bíblia diz que ela era aprisionada por um demônio. E nós, nesse tempo presente, temos percebido como o adversário tem investido contra os nossos filhos. Talvez você está aqui, não é pai, não é mãe, mas tem irmãos menores do que você, ou tem sobrinhos, ou tem alguém na família que se tornou alvo do adversário. Eu me lembro que uma certa feita eu fui ministrar cura interior com a bispa na vida de uma criança, e o demônio entrou naquela criança. Nós começamos a ministrar cura interior e quebra de maldição na vida daquela criança. Eu não vou me recordar quantos anos, mas eu tinha mais do que 7 anos, e o demônio entrou nele. Quando entrou, nós discernimos que era o adversário, e nós dissemos: pegue a sua mala e bata em retirada, porque esta criança não te pertence. Perceba que o adversário tem lutado contra as crianças desse tempo presente. É por isso, apóstolo, como é que o demônio possui a vida de um adulto ou de uma criança? Quando ele acha uma legalidade. O diabo não trabalha sem legalidade. O diabo só entra no corpo de alguém quando alguém dá legalidade. Quando alguém xinga palavrão, por exemplo, fica chamando nome feio, ele está abrindo um portal ou uma porta para que o demônio entre. Ou esta pessoa tem um hábito de assistir filmes de terror, é uma porta para que demônios entrem. Candalaia, choquevaia. Aí perceba que esta mulher, ela não tem o direito de procurar Jesus, porque ela é uma grega. Jesus não veio para os gregos, Jesus veio para os judeus. Mas aquela mulher tem uma necessidade. Talvez você entrou por essas portas e alguém da sua família tem uma necessidade, e você precisa procurar Jesus, para que Jesus alcance o teu familiar, para que Jesus transforme, liberte o teu familiar. Agora pense comigo na dor desta mãe, porque só quem já viu alguém possesso de um espírito maligno sabe do que eu estou falando. Quem nunca viu alguém endemoniado, talvez vai achar o comportamento de uma criança fora do normal, mas quem é espiritual sabe quando uma ação maligna está trabalhando contra a vida daquela criança. Talvez seja seu filho, seja seu sobrinho, seja seu neto ou sua neta, começa a falar para você: olha, eu ouvi uma voz, e você não dá a mínima importância. Você diz: ô menino, fica quieto, você é uma bênção, né? Fica quietinho aí. Mas eu ouvi uma voz. Lá em casa é o seguinte: quando alguém chega e diz assim: pai, o senhor me chamou, eu digo: olha, repreenda, porque não foi eu que chamei. Talvez tenha outra voz te chamando. E nós precisamos ter discernimento da voz de Deus
da voz do adversário e da voz dos homens. Quando nós discernimos a voz de Deus, a voz dos homens, e entendemos qual é a voz do adversário, quando ele chamar, talvez um filho, talvez alguém lá, você vai discernir: é o diabo que está atuando, é o diabo que está agindo. Quem está aí, diga glória. Esta mãe tem uma necessidade. Eu já atendi muitas famílias em que o problema era espiritual, e pessoas levaram para o médico, os médicos não acharam, era espiritual, levaram até na jandaia. Eu conheço gente que já amarraram ele lá, já prendeu ele lá, ficou lá muito tempo, mas o que estava dentro dele era um demônio. Mas a pessoa sem entendimento, sem conhecimento, mandou para a jandaia, e lá deu remédio, lá deu choque, lá amarrou, e não resolveu. Por quê? Porque era um demônio. Quem está aí, diga glória. Então essa mãe tem uma necessidade. A pergunta é simples: qual é a necessidade da sua família? Apóstolo, minha família, eu cresci vendo pessoas bebendo. Apóstolo, eu cresci vendo pessoas se prostituindo. Apóstolo, eu cresci vendo gente mentindo na minha família. Apóstolo, eu cresci vendo pessoas roubando, furtando. Apóstolo, eu cresci vendo situações na minha família. Por trás de muitas ações são demônios que trabalhavam, e Deus levantou você para que grilhões e cadeias sejam quebrados. O meu pai era um homem maravilhoso quando não bebia. Quando ele bebia uma cachaça, meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque o meu pai ficava transtornado. E nós somos em 4 lá na casa do meu patriarca. Eu, mais velho, Daniel, Ana e Aline. Mas quando meu pai bebia, ele tinha um dos filhos que ele perseguia. Era o meu irmão, o meu segundo irmão, Daniel. E alcoolizado, ele dizia cada barbaridade. Eu me lembro que ainda novo, eu dizia: por que o pai fala isso? Mas ele bebia tanto, e o diabo entrava nele, ao ponto dele descriminalizar o próprio filho. E por detrás daquela ação tinha uma ação demoníaca. Tem gente que acha que é normal. Por exemplo, eu cresci em um bairro em que o evangelista Guilherme estava aqui, e eu cresci vendo uma mulher que ela também bebia muito. Hoje é crente. E ela comia copo e não cortava a boca. Que não era normal, irmão. Aqueles copinhos americanos de tomar coffee break. Ela comia o copo, mastigava e engolia. Eu não era crente. Eu olhava aquilo com 10, 12 anos e falava: que loucura é essa? Ela cortou a língua, ela não cortou a bochecha por dentro, ela não cortou a boca, não cortou o céu da boca. Um belo dia, ela comendo aquele copo, aqueles cacos de vidro, um demônio gritou lá: não pode me tirar daqui. Eu governo essa casa. Apóstolo, o que o senhor vê com essa mensagem? Foi o que o senhor me revelou nessa tarde. Por detrás de algumas ações, você precisa entender que tem demônios trabalhando. Talvez esse filho que não larga aquele joguinho, por detrás daquele joguinho tem uns demoniozinhos trabalhando para prender ele lá. Talvez por detrás de algumas coisas tem uma ação demoníaca para prender pessoas ali, ao ponto de elas se tornarem dependentes. Na minha casa, se você for lá, eu nunca dei aos meus filhos um videogame. Que isso, apóstolo?
porque eu sei o que está por detrás de algumas ações. Recentemente, nos Estados Unidos da América, um desses jogos de matar, alguém entrou dentro do colégio e matou um tanto de gente. E para muita gente isso aí é um no meio de 1 milhão. Mas o diabo entrou em alguém e assassinou um tanto de gente. Recentemente, todo o texto, não estou fugindo dele, eu não vou lembrar do nome, porque eu assisto muito pouco jornal. Mas eu lembro que a polícia, o Brasil só falava daquele assassino lá de Goiás, Goiânia. Fala aí de novo. Não estou. Lázaro. Quase que eu falo, vem para fora, fica lá. Né? Entenda, se acha que uma pessoa daquela, matando em série, matando, você acha que quem é que está por detrás? Demônios. Você acha que o ser humano normal consegue pegar uma arma de fogo e ir fuzilando e matando pessoas? Isso não é normal. Por detrás existe uma ação demoníaca. Então, nós pais, quem é pai aqui, diga glória a Deus. Quando eu falo pai, estou falando mãe. Nós temos a responsabilidade de fechar e orientar os nossos filhos a não abrir janelas no mundo espiritual. Pastor Raik Carmelo pregou nessa madrugada falando sobre que Jesus ele não trabalha com um ciclo ainda aberto. Ele não abre um ciclo sem outro estar fechado. E o Senhor ministrava no meu coração: não adianta os pais ser crentes e os filhos ser não crentes. Quem está aí, diga glória. Não adianta muitas vezes o filho, a mãe buscar a Deus e o filho ficar abrindo legalidade no mundo espiritual. E qual é o problema? O problema é um demônio entrar e usar aquela pessoa, ou aquela criança, ou até aquele adulto, para agir de forma direta contra a vida de alguém. Aquela mulher procura Jesus e Jesus diz assim: eu não posso tirar da mesa na qual eu sirvo os judeus para dar para você. Aí ela se humilha. Ela diz assim: mas a tua serva, a tua filha, come até das migalhas que caem da mesa. Ela está dizendo: se o Senhor me dá da bênção que cai da mesa, a minha filha será liberta. A minha filha, Merebachuri Cante o Revasgai, vai ser transformada. Quem está aí, diga glória. Não sei se você já viu, mas por exemplo, eu já vi o meu irmão ser tomado por um espírito maligno em Belo Horizonte ainda, e bater em 3 policiais. Não era normal. Tem coisa que não é normal, irmão. Por quê? Porque por detrás daquilo tem uma ação maligna. Então entenda, essa mulher vai procurar Jesus porque um familiar dela está aprisionado por um demônio. É por isso que tem hora que você vai orar por alguém e você sente no físico dor de cabeça, vontade de vomitar, vontade de parar de orar, porque você está numa batalha espiritual e tudo aquilo que se lança contra aquele familiar, você sente no físico. Quantas vezes eu vou orar para alguém que quer tirar a própria vida, e aquele desejo de tirar a própria vida vem sobre mim, não de eu ter a atitude de tirar a vida, mas aquele sentimento que aquela pessoa sente, ele vem sobre mim, e eu lanço fora, no nome de Jesus. Quem está aí, diga glória. É por isso que aquela mulher procura Jesus, porque aquela mulher deve ter procurado todos os recursos da terra, ninguém conseguiu libertar a filha dela. Porque tem coisa que não é com médico, tem coisa que não é com benzedor, tem coisa que não é com macumbeiro, vai piorar. Tem coisa que é para Jesus fazer.
Tem coisa que é Jesus que tem que entrar. A Bíblia diz que quando Jesus entra, antes daquela mulher, daquela mãe chegar na casa, porque ela não levou a menina, ela não pegou a filha e levou até Jesus, ela não tinha recursos para chegar até Jesus com a filha, ela foi representando a filha. Mas a Bíblia diz que quando Jesus libera a palavra e ela chega na casa, o espírito que aprisionava aquela menina já não está lá mais. É Jesus dizendo para alguém aqui: o seu familiar pode não estar aqui, mas você está aqui representando ele, você está aqui representando ela. E quando você apresenta ele em oração, o anjo sai daqui e vai trabalhando onde a tua mão não pode trabalhar. Quem cai, diga glória a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher entra na sua casa, a sua filha está liberta. Por que tem gente que não consegue largar algumas coisas? Porque está aprisionada. Não é apenas pecado, não é só porque ela está presa ao pecado. Tem coisas que são demônios que sabem. Lembra da jovem ato dos apóstolos que adivinhava? Havia um espírito maligno que fazia ela adivinhar, e aí ela tinha senhores que lucravam com ela adivinhando. Aí Jesus chega, o demônio se agita e diz: o que é que tu viestes nos atormentar? Jesus manda o demônio sair, um espírito de adivinhação, que é diferente de revelação. O espírito de adivinhação sai, e aquela moça está liberta, e ela para de dar lucro, porque para aqueles homens ela é apenas um instrumento que gera dinheiro. Por detrás havia uma ação maligna. E Deus está dizendo para você: você precisa lutar pelos seus filhos, você precisa lutar pela sua família, você precisa pagar um preço por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu tenho uma avó de 84 anos de idade, até hoje nós oramos para que Jesus a alcance. É a única da família que não foi alcançada. Recentemente eu estive em Belo Horizonte e ela disse: meu neto, agora eu creio em Jesus. Então Jesus está entrando, Jesus está quebrando tradições para trazer salvação. E Deus está dizendo para pessoas aqui: você precisa continuar orando para que Deus crie situações para salvar aquele marido, para salvar aquela esposa, para salvar aquele filho, aquele tio, aquele primo. Você precisa orar para que Deus crie os meios ou levante pessoas para falar de Jesus para elas. Aplauda os céus bem forte. Pensa na alegria daquela mãe. Entra na casa e a menina está liberta. Entra na casa e ela pode pegar a sua filha no colo, porque a filha está liberta. Porque quem é atormentado por espíritos malignos não tem paz, irmão. A paz que nós temos, quando alguém é atormentado por um espírito maligno, ela não tem paz. Recentemente me gritaram para atender alguém: apóstolo, vem aqui porque o diabo está quebrando tudo. Não falaram o diabo, né? Está quebrando tudo aqui. Não, alguém normal vai quebrar a vida? Dando pancada e quebrando tudo. Quando eu cheguei lá, eu disse: Satanás, já te vi. O cão caiu lá sem nem... Eu só entrei e disse: ó, sai, em nome de Jesus aí. Não vai quebrar mais nada aqui não. A pessoa está trabalhando igual louco para arrumar a casa, está quebrando tudo, pega e vai embora. O diabo perdeu as forças e saiu. Nunca mais atuou. Então tem coisa que é ação maligna. Deus mandou minha mensagem toda só para bater em cima disso. Tem coisas que você tem que ter discernimento. Apóstolo, eu não tenho, então ore: Deus, me dê discernimento de espíritos. Vai ter ambiente que você vai entrar e você vai sentir coisas ruins, e você vai entender que são ambientes em que demônios estão trabalhando. Tem lugar que a gente entra e fala: meu Deus, que lugar estranho. Tira a sua paz, tira a sua alegria. É Deus dizendo: é um ambiente que está carregado de ação maligna, mas eu levantei você como agente do céu para ser ministro do céu aqui na terra, representando
a sua casa. Não desista do seu pai, não desista da sua mãe na oração, não desista dos seus irmãos. O mais trabalhoso é aqueles que Deus vai usar com poder, com graça e com glória. Aqueles que mais fazem uma mãe chorar são aqueles que mais vai trazer alegria a uma mãe. Você sabia disso? Quando um filho dá muito trabalho, irmão, é porque Deus tem uma obra na vida dele. Quando uma filha dá muito trabalho, é porque Deus tem uma obra na vida dele e na vida dela. E quando a gente não tem Jesus, a gente não entende. Tem pai que pega a vara e mete a vara. Tem pai que quebrando o cinto e mete o cinto. Mas lá por detrás tem um adversário trabalhando, porque o diabo já sabe da obra que Deus tem na vida daquela criança, na vida daquele filho, na vida desse adolescente. Você precisa ter esse discernimento. E como é que eu alcanço discernimento? Orando a Deus. Deus, me dê discernimento quando for o Senhor e quando não for o Senhor vai te dar discernimento. Aquela mulher volta para sua casa e a sua filha está liberta. Que nessa noite você faça a sua parte de anunciar as boas novas para a sua família. Eu preguei Jesus 8 anos para o meu pai. 8 anos. Meu pai, eu falava bênção, eu entrava por uma porta e saía por outra. Porque ele, desde o momento que eu entreguei a vida a Jesus, ele disse: você poderia ter escolhido qualquer coisa, de menos ser crente. E eu vejo isso nessa geração. Tem pais que se alegram com o filho nas drogas, na prostituição, bagunçando o coleto. O filho fala: vou para a igreja. O pai começa: agora toda hora é igreja, toda hora vai. Mas não é melhor vir para a igreja que ir para o bar? Não é melhor vir para a igreja que ir beber? Não é melhor vir para a igreja que roubar? Os pais, meu Deus do céu. Aí você vai ver que eles não têm entendimento espiritual. Só que Deus está dando a você. Deus vai dar a você sabedoria para quando você, agora é só a igreja, é porque agora eu encontrei paz. Meu pai me pôs para fora porque eu aceitei Jesus. Então entenda, por causa da tradição, eu queria que eu continuasse na tradição. Eu digo: pai, nem o senhor vai na igreja lá e quer que a gente vá? Nem o senhor frequenta lá e diz que é. Então entenda, Jesus está levantando você para que a sua casa seja salva, transformada e liberta. Aplauda Jesus bem forte, que o céu está no melhor ao teu coração. Amém? Nós vamos